Olá, vamos continuar, estamos no capítulo 3 do nosso livro Médico de Homens e de Almas. Então, seguindo, que vem a ser isso? Perguntou Diodoro, impaciente. Queptá, com aquele ar secretamente divertido que lhe era habitual, contemplou o alarma do amo e seu rosto subitamente congestionado. Deram-me esta noite, acrescentou Diodoro, e quem a deu foi o filho do meu liberto. Relembrando, né? Eles estão falando daquela pedra que o Lucano deu para o Diodoro. Então, seguindo. Deram-me esta noite, acrescentou Diodoro, e quem a deu foi o filho do meu liberto, o pequeno Lucano, para a senhora Rúbria. Disse-me que a encontrara e declarou-me que os deuses ou Deus estava nela. O rosto de Queptá modificou-se. Lucano? Perguntou ele. Ficou refletindo. Sabia do afeto que ligava o jovem grego à mais jovem Rúbria. Um afeto tão inocente e tão gentil. Sabia também qual o tremendo poder da sugestão. Dirigiu-se ao leito e, imperativamente, como se fosse o senhor, e Aurélia, uma escrava, fez-lhe sinal para que se afastasse. E ela, instintivamente, obedeceu. Rúbria estava chorando baixinho, mas agora olhava para Queptá como que amedrontada. Ele sorriu para a menina e mostrou-lhe a pedra, que não era comum, mas não possuía outras qualidades além de sua beleza. Isto, disse ele, é uma pedra mágica que foi achada pelo teu companheiro de brinquedos, Lucano. Os deuses devem tê-lo dirigido para ela. Isto te ajudará, senhorazinha, se acreditares nela, pois não foi Lucano quem a encontrou para ti? Rúbria olhou para a pedra e tocou-a timidamente com um dedo frágil. Começou a sorrir. Queptá mudou-a de posição, rápida e habilmente. Apertou os contornos arredondados da pedra contra o flanco esquerdo da menina, na região de seu fígado inflamado. Aqui ela deve ficar, disse ele aos pais e à ama, durante vários dias, até que a menina recupere a saúde. Olhou firme para a Rúbria, com um olhar imperioso, e a menina, bem como seu pai e sua mãe, pareceram tomados de respeitoso temor. Diodoro esfregou o queixo. Podia ser supersticioso, mas também era homem de razão e de lógica. Curvou-se sobre a filha e estudou a pedra, vendo-a faiscar e refletir. Um tanto desconfiado, então, tornou a levantar os olhos para Queptá e teve dificuldade para manter sua gravidade. Não acredito em magia, resmungou o tribuno. Senhor, há muita magia no mundo, basta acreditar nela para encontrá-la. O tribuno achou aquilo ambíguo e franziu as sobrancelhas, mas Queptá parecia muito sério. Bem, pensou Diodoro, é possível que eu não saiba tudo. Não sou médico, nem faço mágicas como esse charlatão. Sua atenção voltou-se rapidamente para a Rúbria e ele sacudiu a cabeça. Que será que faz mal a esta criança? Perguntou. Se foste definitivo, bem ao contrário, foste evasivo, Queptá. O sangue
derramamento nas juntas, regiões contundidas da carne, dificuldade de respirar, gengivas com infiltração, crescimentos nas glândulas. Keptá desviou os olhos. Não é uma condição rara, falou suavemente, embora seja difícil de curar. Era impossível para ele dizer àquele pai que a menina tinha a doença branca, invariavelmente fatal. Em seu coração havia piedade. Mas a pequena Rúbia viverá, indagou Diodoro, e seus olhos abateram-se ao simples pensamento da morte da menina. Keptá olhou-o por um longo momento antes de responder. Não está ordenado que ela morra agora, senhor, ou em um futuro imediato. Rúbia, ao contato da pedra de Lucano contra sua pele jovem, sentia que tudo acabara. E isso Keptá notou. A força do espírito, refletiu ele, muitas vezes mantém a morte à distância, e a fé às vezes realiza o impossível. Diodoro não estava satisfeito, e o medo acelerava seu coração. Falas de forma evasiva, o amuleto não a curará inteiramente? Não sei, senhor. Os olhos emboscados olhavam para Diodoro com uma expressão que o romano não reconheceu como distante compaixão. Então, disse Diodoro com irado frenesi, ela morrerá no futuro, com certeza? Não é esse o fado de todos nós, senhor? Diodoro deixou que sua cabeça tombasse sobre o peito e apertou os lábios contra os dentes. Pensou então no saquinho de ervas que recebera daquele menino altamente impenetrável, Lucano, e com dedos trêmulos retirou-o da bolsa, entregando a Keptá com repentina rigidez. Lucano também me deu isto e disse que deve ser misturado em vinho quente e dado à senhora Rúbia. Esperava a nova zombaria de Keptá, mas o médico apanhou o saquinho com leve e delicada rapidez. Abriu. Imediatamente o quartinho aquecido foi invadido por um odor forte, amargo, ainda assim agradável. Keptá levou o saquinho ao nariz, fechou os olhos e inalou. Onde, senhor, o menino encontrou estas ervas e como as escolheu? Não sei, gritou freneticamente Diodoro. Nos campos, foi o que ele disse. Não me falou como as escolheu. Deuses, não haverá fim para esse mistério. Que existe nesse saquinho? Keptá sorriu e fechou cuidadosamente o saquinho. Ervas que eu próprio não conseguia encontrar, embora as tenha procurado longa e infinitamente. Pousou os dedos ossudos na boca como para aquietá-los. Deu o saquinho à ama, ordenando que as ervas fossem misturadas ao vinho quente, imediatamente. Voltou-se sobre os calcanhares, em silêncio, dirigiu-se para a cama e olhou para Rúbia com a expressão de alguém que se visse diante de um milagre. Diodoro agarrou o braço do médico. O menino Lucano disse que deseja estudar medicina e eu lhe prometi. Parou. Seus olhos altivos apertados em conjectura e pensamento e sua mente frugal acelerada. Sim, senhor? Perguntou Keptá. Outra vez, o escravo altaneiro parodiando a humildade. Eu lhe prometi que podia estudar com a senhora Rúbia
e que mais tarde, seria possível que ele fosse estudar. Diodoro parou, as sobrancelhas ferozes reunidas. Tu o ensinarás, Keptá, se acreditares que ele tem capacidade para se tornar um médico. E então, respirou fundo e abandonou heroicamente a precaução. Então, eu o mandarei para Alexandria. Esperava que Keptá se mostrasse incrédulo e divertido, mas este curvou a cabeça seriamente. Senhor, o que disseste está prescrito. Agora, em nome de Hades, que queres dizer com isso? Perguntou Diodoro, perplexo. Penso que está de novo falando nos fados. Mas Aristóteles e Sócrates não falaram na livre escolha do homem, ridicularizando o que está prescrito? Muitos filósofos não são sábios em todas as coisas, disse com calma o irritante Keptá. Se um homem tivesse de viver apenas através das teorias dos filósofos, ele não sobreviveria nem conservaria sua sanidade mental. Sorriu amplamente para Diodoro, como um pai magnânimo sorri para um filho jovem e obstinado. A ama trouxe um cálice de prata com vinho quente, e Keptá misturou nele habilmente as ervas que recebera. Os gemidos da menina eram agora mais baixos, embora fosse evidente que ainda sofria grandes dores. Keptá entregou o cálice a Aurélia, que o levou aos lábios da filha com um sorriso amoroso. A menina bebeu obedientemente, entre profundos haustos de dor. Keptá ficou junto do leito, observando-a atentamente por alguns momentos. Os gemidos tornaram-se menos frequentes. Os olhos da menina dilataram-se, maravilhados e tranquilos. Sua cabeça descansava sobre os joelhos maternos, como que surpreendida com a diminuição da angústia. Então, pôs-se a respirar, um hausto depois do outro, lento e profundo, como suspiros. Ah, deuses, murmurou Diodoro, as pálpebras umedecidas pela gratidão. Como se fosse rubra maré, o surto de febre recuou das faces de Rúbria e de seus lábios, substituído por uma palidez fantasmal. Para seus pais, aquilo era excelente, pois se haviam esquecido de que aquele mesmo pallor precedera sua última crise aguda da doença. Havia semanas já, despertando sua ansiedade. Keptá sentiu para si mesmo, com melancolia. A menina está dormindo, exclamou Aurélia, muito delicadamente. E Rúbria realmente adormecera, branca como se estivesse morta sobre as madeixas escuras de seus cabelos. Sacrificarei não um galo, mas 2 a Apolo, exclamou Diodoro, que o alívio tornava fraco. E ao seu mensageiro, o glorioso Mercúrio, de pés ligeiros, 2 hecatombes. Atirou-se para o médico e, esquecendo que era o senhor daquele escravo imprescrutável, agarrou-lhe a mão, pestanejando para conter as lágrimas. Ah, Keptá, pede o que quiseres e terás o que pedires instantaneamente pelo seu trabalho desta noite. Keptá ficou calado, enquanto Diodoro lhe apertava a mão. Refletia que só um oportunista tiraria proveito do que não lhe pertencia. Mas os escravos não têm escolha.
a não ser o expediente. E disse, tão baixinho que seus lábios mal se moviam: minha liberdade, Senhor. Diodoro foi apanhado de surpresa, comprimiu a boca, relanceou um olhar furibundo sobre o escravo. Ah, disse com voz ameaçadora, queres tirar vantagem da minha emoção natural num pai? Keptá encolheu os ombros. Foste tu que sugeriste isso, Senhor. Não fui eu, respondeu ele. O cabelo curto de Diodoro arrepiou-se com aquela sua repentina cólera. Em seu nariz adunco as narinas dilataram-se. A desconfiança reluziu em seus olhos. Que velhaco lisonjeiro és tu, Keptá! Sabes que foi prometido a meu pai que eu te daria a liberdade quando tivesses 45 anos, bem como ouro bastante para que vivesses bem. Quererás que eu quebre a promessa que fiz a meu pai? Keptá não pôde conter um sorriso diante desse sofisma. E vendo o sorriso, Diodoro sentiu-se ainda mais encolerizado e consideravelmente encabulado. Sacudiu para longe a mão de Keptá, levantou os ombros pesadamente até a altura das orelhas e manteve-se obstinadamente como um touro pronto a atacar. Tentou fazer o escravo baixar os olhos sombriamente. Keptá, entretanto, manteve-se em tranquila dignidade, tocando com os dedos uma prega de seu traje. Diodoro, por um momento, esqueceu a filha adormecida e berrou: muito bem, então, tratante, que seja. Dentro de alguns dias irás comigo à casa do pretor. Sacudiu um dedo espesso diante do rosto de Keptá, mas com a condição de que te conserves voluntariamente comigo até que eu te despeça. Pensaste que eu iria deixar-te, Senhor? Perguntou Keptá, como que estupefato. Além disso, não está prescrito que eu fique nesta casa e ensine o filho de Enéas? Diodoro, porém, não se acalmou. Fervia de indignação, tentando intimidar o outro. Keptá não estava intimidado. O pretor e tu, Senhor, sem dúvida concordarão com um estipêndio que eu preferia sugerir. Diodoro estava para estourar mais uma vez quando sentiu os dedos de Aurélia em seu braço suarento. Ela sorriu para o marido, as faces de novo rubicundas, uma covinha brincando ao lado da boca. Parecia uma menina, sentada à beira da cama da filha, os cabelos tombando em caracóis úmidos por sobre a testa e os ombros. Nunca se dirá que o nobre Diodoro rompeu uma promessa, murmurou ela. Sua aparência e seu amor comoveram o coração secretamente sensível de Diodoro. Mas era necessário não trair tal fraqueza pouco militar. O homem atirou para a frente as mãos, num gesto de raivosa capitulação. Eu o disse, portanto, que seja, exclamou. Direi também que desprezo o homem exigente, seja ele amo ou escravo. Keptá, eu te respeitei. Agora sinto desdém por ti. O desdém de um homem como tu, Senhor, vale a honraria concedida por todos os demais homens, falou Keptá. E Aurélia riu alto, como que encantada. Keptá esperou que o mandassem embora, e quando o fizeram, ele curvou-se profundamente diante de Diodoro e Aurélia,
dirigindo-se em seguida para sua própria farmácia, fechada à chave, onde compunha suas poções e linimentos, e onde conservava os corpos reduzidos a pó de animais e insetos, bem como estranhas ervas, flores secas e substâncias inorgânicas que nenhum outro médico conhecia, a não ser os que com ele se ombreavam. Aquela farmácia fazia parte de seus próprios aposentos, afastado dos aposentos dos outros escravos. Não era necessário adverti-los para que se mantivessem à distância. Eles tinham pavor de Keptá, de sua majestade e de seu ar abstruso. Tinham ainda pavor maior da magia que havia por trás daquela porta fechada. Cochichavam que ele visitava o crematório e retirava o sangue dos mortos antes da cremação, usando-o em seus remédios. Cheiros nauseantes flutuavam em torno dele, como uma aura, e às vezes havia luzes ardendo até bem depois da meia-noite, através de sua janela. Alguns dos escravos juravam que não eram luzes de lâmpadas, mas faíscas movediças como estrelas, e que aquelas faíscas muitas vezes suspendiam-se sobre o peitoral da janela como fogos fátuos. Keptá preparou determinado líquido, que era cor de ferrugem e tinha um cheiro sobrenatural. Derramou-o numa pequena bilha e então manteve-a na mão. De pé em sua farmácia, com as prateleiras e jarros espectrais ao seu redor, fez-se imóvel como uma pedra, os olhos subitamente fixos no céu, para além da janela. Seu coração saltou acelerado, tal cordeiro fugitivo. Depois parou e começou a trabalhar. Chegou, sussurrou audivelmente, e então, exultante, repetiu com voz trêmula: chegou, bem-aventurados sejam meus olhos que viveram para ver isto. Tateou no peito, procurando um pequeno objeto, que dali retirou. Era feito de ouro, o desenho simples. Apertou-o de encontro aos lábios e curvou-se várias vezes, dizendo: Santo, Santo, Santo. Tombou de joelhos, a cabeça inclinada sobre o peito, mal parecendo respirar, tomado de um encantamento que ficava além da compreensão do mundo. O objeto que retirara de sob a veste balançava-se diante dele, pendurado a uma corrente de ouro, e aumentava diante dos olhos deslumbrados de Keptá, até dar a impressão de que abarcava o universo. A lua era apenas pálida sombra nebulosa, bem distante no céu, quando Keptá saiu daquela sua porta particular para o pátio. As palmeiras, porém, interferiam com o firmamento, e ele deslizou para mais longe, para dentro da treva, que se mostrava tremulante, misteriosa, com sombras prateadas. O homem precisava de espaços abertos, os quais pudesse contemplar. Perguntava a si mesmo, muitas e muitas vezes, com o coração pulsando fortemente nos ouvidos: eles me deixarão ir? Eles deixarão que meus olhos vejam? Depressa serei um liberto, e não há nada que impeça a minha ida. E não há nada que impeça a minha ida durante algum tempo. Bateu convulsivamente com as mãos no peito e rezou para que eles consentissem.
Caminhou através dos jardins emaranhados até bem para além da casa. E notou de novo como cada folha, cada fio de relva fremia sobre luz prateada, sobrenatural. Aquilo para ele era um reflexo sagrado. Às vezes parava para sorrir e tomar uma folha espessa e reluzente. E então levantava os olhos para o céu. Aqueles astrônomos, que não eram caldeus como ele próprio, deviam estar falando agora, medrosamente, de cometas, embora não se esperassem cometas. Mas sua fraternidade sabia, desejava ir juntar-se a ela. Tinha rezado outrora para que, se a estrela viesse durante a sua existência, ele pudesse estar entre os de sua fraternidade nessa ocasião. A estrela viera e havia uma longa distância a pé de Antioquia até onde a fraternidade deveria estar em jubilosa vigília, os olhos escuros cheios de mistério e de ações de graças. Tinham mantido tal vigília tão longamente que seu início se perdia no tempo, desde os dias de Ur, desde os dias do florescimento de Bit e Aquim, desde os dias em que tinham vindo de algum deserto longínquo, quando ainda eram um povo de sacerdotes, os Kalu, antes que os judeus os chamassem babilônios. Nem aos mais sábios entre nós é dado saber a hora. Só ele sabe. Haviam ensinado a Keptá. Nem mesmo os santos do céu o sabem, mas só o santo dos santos, abençoado seja seu nome. Keptá alcançou um lugar aberto nos grandes jardins, e ali estava na margem baixa de um estuário do rio Orontes. O estuário era estreito, mas rápido, e agora ainda mais rápido, como se apressasse, privado de fôlego, a levar as notícias ao rio, e depois as marés que banhavam o mundo. As margens estavam escuras, embora longas lanças de luz de mercúrio fulgurassem através delas. Mas a corrente estreita brilhava com uma luz mais forte do que a do luar. Sua superfície rugosa, em preto e branco, girava e cintilava. Sua voz era como a do tambor e da flauta, misturadas, embora não houvesse vento. E agora, Keptá, na margem, suas roupas e seu rosto inescrutável, inundados de radiosidade, levantava os olhos para o céu aberto. A estrela estava nos céus, quase tão brilhante quanto o sol, seus raios agudos lançando-se com firmeza na treva silenciosa que a rodeava. Fora profetizado que ela se moveria, que ela apontaria o caminho. Ainda estava fixa. Então, pensou Keptá, eles ainda não escolheram os que a devem seguir. Observando a estrela, que era tão imensa e que ardia tão friamente, começou a rezar com humildade, tombando de joelhos. Ó tu, por quem o mundo esperou tanto tempo, abençoado sou eu, pois me foi dado ver o teu sinal. Abençoada é a terra que te recebeu. Abençoada é aquela que te trouxe ao mundo, num lugar que não conheço. Abençoado é o homem, porque tu redimiste o homem. Porque agora os lugares trevosos serão resgatados, as regiões secretas
serão reveladas, e as portas da casa do Senhor se abrirão de par em par até o fim do tempo, e não mais haverá morte. Epa, estou vendo aqui. Vamos mais um pedacinho e já vou encerrar aqui. Uma sensação súbita de incrível doçura veio ter a ele. Êxtase intenso, como se alguém profundamente adorado lhe tivesse sorrido e reconhecido, enviando-lhe sua mensagem de amor. Lágrimas rolaram pelas suas faces trigueiras e ele ergueu as mãos para o céu, num gesto de adoração e de arrebatada humildade. Murmurou audivelmente: fui limpo, fui salvo. O que havia de mal, de zombaria ou de dúvida em mim foi destruído. Banhei-me nas águas da vida. Desta hora em diante eu nasci. Abençoado seja o nome do Senhor. Uma grande quietude e uma imobilidade se apoderaram dele, como uma bênção. Paz imensa envolveu-o. Não importava não ter sido escolhido para ver com seus próprios olhos aquele que nascera nesta noite, porque o que nascera estava com todos os homens, em todos os lugares da terra, naquela hora, e jamais tornaria a partir. A estrela era brilhante demais para que pudesse ser contemplada por muito tempo, e os olhos de Keptá abaixaram-se. Conservou-se de joelhos, inteiramente quieto, observando como se fazia mais rápida a corrente iluminada que corria diante dele. Seus olhos, então, perceberam um levíssimo movimento, e houve um brilho maior, não longe dele, na descida da margem do estuário. Dirigiu sua atenção para aquilo e viu que se tratava de uma cabecinha loura que a luz da estrela fazia quase incandescente. Essa estrela foi vista em todo o mundo conhecido. Bom, vou ficar por aqui. O capítulo 3 ainda segue, porque, como eu disse, é um capítulo longo. Então, vamos ter uma terceira parte desse capítulo, tá bem? No próximo vídeo. Espero vocês. Muito obrigada e até lá. Não esqueçam, tá bom? Tchauzinho. Obrigada, gente.